Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. E hoje nós estamos aqui mais uma vez no programa Oração e Intercessão. E vamos estar discorrendo um texto que está no livro de Apocalipse, capítulo número 9. Nós vamos falar a respeito da quinta trombeta. Amém? Diz assim então no capítulo 9 de Apocalipse. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça do poço, e como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, e nem à verdura, e nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na sua testa o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e os seus tormentos eram semelhantes ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Então, irmãos, aqui está escrito que foi dado poder a esse ser, a esse gafanhoto, em forma de, como se fosse um gafanhoto, de atormentar o homem durante 5 meses. E fala também que no verso 6, que naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão a morte e a morte fugirão deles. Então, quando foi aberto o abismo, então surgiu dali grandes seres, tipo gafanhoto, em forma de gafanhotos. Mas esses gafanhotos foram dados a ele o poder, mas também foi dado a eles a ordem de não consumir a erva, não consumir as verduras e não consumir nada que fosse do campo. Mas que consumisse os homens, mas também somente os homens que não tinham na testa o selo de Deus. Assim também como nós sabemos que na época que o povo foi retirado do Egito, também o anjo da morte passou ali matando os primogênitos do Egito e livrando o povo hebreu. E nós precisamos entender que quando nós entramos na presença do Senhor, que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, que nós nos batizamos, confessamos a Jesus como o Senhor das nossas vidas, nós então descemos as águas, nós nos batizamos, e nós então vamos sendo levados ao conhecimento de Jesus. E nós precisamos então sermos fiéis a Ele. Nós precisamos agir de uma forma muito natural, da maneira que com os nossos corações abertos e verdadeiramente entregarmos as nossas vidas na mão de Deus. E quando nós fazemos isso, nós recebemos o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E quando nós recebemos esse selo, então nós somos separados, nós somos escolhidos e separados para que nós possamos estar ali adiante, indo na presença do Senhor, apregoando o Evangelho, visitando o doente, orando, intercedendo em favor daquele que necessita, se colocando ali entre o opressor e o que está oprimido, e em intercessão, e fazendo a obra do Senhor, indo adiante, apregoando o Evangelho. Quando nós entendemos que nós somos separados, salvos, então nós fazemos porque nós somos salvos. Então, quando nós temos o selo de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, é nos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, quando nós nos achegamos na presença do Senhor, munidos de todo o aparato que Deus nos entrega, de todo aquilo que está na Escritura, e nós nos revestimos de toda a armadura de Deus. A palavra nos diz que nos revestimos de toda a armadura de Deus. E precisamos, então, estarmos cientes de que existe somente um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. A palavra também nos diz que se nós descermos ao mais profundo abismo, ali o Senhor estará. E se nós subirmos até os altos céus, ali também o Senhor estará. Então nós não podemos, de maneira nenhuma,
fazer algo sem que o Senhor veja o que nós estamos fazendo. Nós podemos enganar várias pessoas, nós podemos contar histórias para várias pessoas, mentir para várias pessoas, mas para Deus, para Jesus Cristo, é impossível que nós façamos isso. Por isso nós precisamos andar na retidão. Andar na retidão para que nós possamos continuar selados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não habita em templo imundo. Em templo sujo, o Espírito Santo não permanece. Por isso nós precisamos nos livrar do pecado, nós precisamos nos livrar da mentira, nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos afasta do caminho do Senhor. Quantas pessoas estão aí pelo mundo que nasceram num lar evangélico, outras pessoas, mesmo que não nasceram, vieram para a presença do Senhor, entregaram as suas vidas, mas aí o mundo ofereceu manjares e essas pessoas resolveram ir atrás de tudo isso que o mundo oferece. E infelizmente, a palavra também nos ensina que o inimigo está como um leão, bramando, andando ao redor, bramando, procurando alguém que ele possa tragar. Quantas vidas estão sendo tragadas, vidas que estão deixando de caminhar na presença do Senhor, porque estão flertando com o mundo. Essas pessoas estão dentro dos templos, vivendo em família cristã, mas essas pessoas estão inclinadas a estarem aceitando as propostas do mundo. Então é preciso ter muito cuidado, porque o mundo, ele oferece coisas que saltam aos olhos, que a carne deseja, e as pessoas, não estando alimentando o espírito, elas vão ficar fracas. E quando elas estão fracas espiritualmente, a carne, então, ela se sobrepõe. A carne, ela vai ganhar uma força sobre o espírito. Por isso, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos santificar. Porque quando nós fazemos a santificação, a oração e a meditação diária na palavra do Senhor, nós fortalecemos o espírito. Nós vamos estar sempre fortes, sempre dispostos a caminhar na presença do Senhor e sempre ali na decisão correta de falar não para aquilo que o mundo tem nos oferecido. Eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu já estive na presença do Senhor, flertei com o mundo, fui passear no mundo e, para falar a verdade, irmãos, esse vaso não foi quebrado, esse vaso ele foi moído, mas pela misericórdia do Senhor, quando eu clamei a Ele, eu realmente entendi que o mundo não podia me oferecer nada e nem fazer nada de bom para a minha vida. Eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, Ele me restituiu a aliança. E eu pude voltar para a presença do Senhor, fazer um concerto, passar por uma disciplina. Confessei as minhas falhas, confessei todo o meu erro e aí eu fui selado novamente. Porque da maneira que eu estava andando no mundo, o inimigo podia ceifar a minha vida a qualquer momento. Porque eu estava fraco espiritualmente. Eu estava caminhando sem o Espírito Santo. Eu estava jogado no mundo, fazendo aquilo que agradava o inimigo. Porque da maneira que eu estava vivendo, o inimigo já nem estava incomodando comigo mais. Porque eu já estava fazendo aquilo que o agradava. Mas eu não estava fazendo o que agradava a Deus. E te digo mais. Voltando para a presença do Senhor, recebendo novamente o selo do Espírito Santo, renovando a minha aliança. Irmão, eu vivi muita luta, eu vivi muita guerra, mas pela misericórdia do Senhor, eu sei quem peleja as minhas guerras, assim como aquele que peleja as suas. Pois se você foi lá de fora, deixou o ministério, deixou a igreja para poder ir fazer algo lá de fora, lá no mundo, eu só tenho algo a te dizer, para que você volte enquanto há tempo, para que você possa renovar a sua aliança e você ser selado novamente. Assim que você recebeu o seu selo novamente, que é o Espírito Santo de Deus, que você se tornar novamente morada do Espírito Santo, aí, irmão,
eu só tenho algo a te dizer. Esse gafanhoto não vai consumir a sua vida. Ele não vai te atormentar durante esses 5 meses. E você não vai querer a morte a ponto de procurar a morte e a morte fugir de você. Então nós temos um Deus que é maravilhoso. Um Deus que ele é galardoador dos que o buscam. Um Deus que ele é abençoador. Um Deus que deu tudo dele. Deu o único filho dele, o primogênito. Deu tudo que ele tinha de melhor para que nós pudéssemos ter direito à salvação, a sermos chamados de filhos de Deus, sermos povo escolhido, geração eleita. E hoje nós somos isso. Então eu convido a você que está assistindo essa programação, que ainda não tomou a sua decisão de fazer uma aliança com Cristo, de confessar a Cristo como Senhor da sua vida. Você ainda não tomou a decisão de descer às águas, de se batizar. Eu quero te convidar para que você possa refletir em tudo isso que eu estou te falando, para que você possa receber esse selo, que recebendo esse selo você será uma pessoa separada do mundo. Vai viver luta? Sim, vai viver lutas, assim como todo cristão vive. E eu quero te deixar uma outra certeza. O cristão que não vive lutas, então ele não é um cristão verdadeiro. E te digo mais, a partir do momento que você tomar a decisão, você vai ter luta dentro da sua casa. Se você não é de uma família cristã, você vai ter luta dentro da tua casa, você vai ter luta no seu trabalho, você vai ter luta nas suas amizades, e as pessoas vão dizer para você que você está ficando careta, que você está ficando louco, que você vai dar dinheiro para o pastor, e uma série de situações você vai enfrentar. E outra coisa, irmão, os discípulos que resolveram a seguir a Jesus, quando Jesus os chamou para a morte, assim como eu, como todos nós cristãos. Mas Jesus nos chamou para a morte para o mundo, para que nós deixássemos o mundo e viéssemos ter uma vida plena na presença do Senhor, com direito a uma vida eterna, uma vida de salvação, uma vida sem tormento, sem pranto, sem choro, sem ranger de dentes, uma vida onde nós não vamos ter que preocupar com o amanhã, com o que nós vamos alimentar, com o que nós temos que pagar, com o que nós temos que vestir. É uma vida plena, uma vida de total plenitude na presença de Deus. Então, meu irmão, eu te faço esse convite. Visite uma igreja. Nós estamos aqui com as portas abertas, com os cultos presenciais no domingo. Nós estamos na rua Décio Chaves, número 81. Nós somos a Igreja Batista Gileade Getsemane, Uberlândia. Então eu te faço esse convite. E eu vou estar orando pela sua vida. Eu não sei o que você tem vivido, a luta que você tem passado, de que forma você tem encarado. Às vezes você está achando que é o fim, e muita gente está dizendo para você que você não vai conseguir e que você não tem mais no que recorrer. Eu só tenho para te dizer que só Jesus salva, só Jesus cura e Jesus liberta. Venha receber o selo do Espírito Santo, venha ser selado pelo Espírito Santo, para que quando for aberto esse poço, que sair essa sombra, essa fumaça, que vai escurecer o sol e o ar, que vai ser liberado os gafanhotos, você vai estar selado, assim como os hebreus estavam selados lá no Egito, e o inimigo, o anjo da morte, não alcançou os hebreus, alcançou os primogênitos de Faraó. Então eu vou te convidar nesse momento para nós estarmos orando e que você possa refletir nessa palavra, que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no número 9. Então que você vai estar lendo. Se você não entender, que você possa então nos procurar para que a gente possa estar te falando melhor, te instruindo melhor, te evangelizando, não é? Então, de antemão eu já te faço um apelo
para que você, se você ainda não fez, que você confesse ao Senhor como Salvador da sua vida. Aí na sua casa, aonde você está nesse momento, e eu vou estar orando. Amém. Senhor Jesus, graças te dou. E nessa hora, Pai, eu apresento todas essas vidas ao Senhor que estão assistindo essa programação, ó Pai, que está nesse momento com o coração, ó Pai, aflito, ó Pai, vivendo luta, vivendo situações adversas sobre a sua vida, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão sendo assoladas espiritualmente, pessoas que estão com síndrome do pânico, pessoas depressivas, Pai, pessoas que às vezes estão pensando até em suicídio. Senhor da glória, que o Senhor possa tocar nessa vida, que o Senhor possa enviar o Espírito Santo Consolador para estar falando no coração dessa vida, para que ela possa sentir o desejo de te buscar, de te conhecer, de procurar uma igreja, para poder ser ali, para poder ser evangelizada, para que ela possa receber do Senhor, Pai, uma palavra, Senhor, de libertação, de cura, de salvação. Ó Deus, e nós estamos aqui com as portas abertas, e que essa pessoa que sentir no coração o desejo de buscar, ó Pai, o entendimento e caminhar na Tua presença. Nós estamos aqui para caminhar junto, nós estamos aqui, ó Deus, para falar do seu amor, para orar, para chorar juntos se necessário for e para nos alegrarmos também. Senhor da glória, e essa pessoa que tomar a decisão de te confessar como Senhor da vida dele, que o Senhor possa trazê-la, enviar essa vida até nós, ó Deus, para que nós possamos ali, Senhor da glória, falar do seu amor e evangelizando essa vida, que ela possa no futuro, Senhor, descer as águas, ó Pai, e fazer uma aliança contigo. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, ó Deus, e que todos nós que temos o selo do Espírito Santo possamos orar e vigiar. Vigiar e orar, porque nós não sabemos a que hora virá o Filho do Homem, mas que nós possamos estarmos sempre prontos, sempre revestidos de toda a armadura de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus os abençoe e visite as nossas redes sociais, o YouTube, o Instagram e também a página da igreja e o canal Gileade. Nós estamos aqui prontos a te abençoar, nós estamos aqui prontos para receber o seu telefonema, uma mensagem de WhatsApp. Nós queremos orar pela sua vida. Então nós te aguardamos. Que Jesus fique com você nessa noite. Amém.